E aí, gente, tudo bem? O Sport perde mais uma vez, dessa vez 2-1 para o Corinthians. Resultado até surpreendente, porque eu pensei que o Sport não marcaria nenhum gol contra o Corinthians. E esse gol do Sport serviu só para lascar meu cartola, né? Porque, enfim, coloquei a zaga toda do Corinthians. E aí o Sport fez um gol no finalzinho do primeiro tempo, depois de levar uma saraivada do Corinthians. Corinthians, minha gente, tô aqui no SofaScore. No primeiro tempo, o Corinthians teve 10 finalizações a gol, tá bom? E até os 30 minutos do primeiro tempo eram 9 finalizações. Acontece que depois desse momento aí que o Corinthians estava amassando o Sport tentando levar a bola para frente e aí errando na saída de jogo. O Sport errou muito na saída de jogo, minha gente. Puta merda. Errando passes no meio campo, no ataque e na defesa, passes simples. E aí levando a boas chances do Corinthians de marcar o gol. O Corinthians ficou muito próximo de marcar o gol várias vezes. Pelo menos essas 10 vezes aí, que foram 10 finalizações. Só que, surpreendentemente, Kaique França fez algumas defesas, bolas foram para fora da barra ou pegou na trave. E aí, enfim, chega um momento que o Corinthians baixa o volume de produção, o Sport começa a crescer um pouco, começa a se organizar minimamente, mas na verdade não foi. Não foi uma organização tática. Foram algumas peças que passaram a ter mais liberdade, como por exemplo o Barleta, que conseguiu um chute que foi na trave, né? Mais uma vez um chute do Barleta na trave. E em seguida uma jogada que o Sport retoma a posse de bola. E aí você tem se eu não me engano, quem foi? O Hereda dá uma assistência pro gol do Sérgio Oliveira, que chuta de voleio, né? E mais uma vez, o gol do Sport vindo num voleio, assim, numa jogada que não é uma jogada muito bem trabalhada. É o segundo gol do Sport nessa Série A e a primeira vez que o Sport sai na frente do placar. E assim, o 1-0 ao final do primeiro tempo era um placar extremamente mentiroso. Inclusive, depois de levar a sufoco do Corinthians, eu dormi no jogo, porque já estava com dor de cabeça. Falei, irmão, vou fechar o olho aqui, eu vou dormir. Eu não quero assistir essa merda mais não, o Sport vai perder mesmo. E aí eu acordei com o grito do gol, sabe? Pensando que era o gol do Corinthians, mas foi gol do Sport. Aí eu revi os lances e tal. Mas era um placar mentiroso. E aí você tem o Pepa sendo um técnico teimoso. E o jogo do Sport se repete todas as vezes. Essa anormalidade ela foi corrigida, por assim dizer, pelo que é comum do Pepa. O time voltar no segundo tempo muito mal, muito desconcentrado e sem alterações táticas relevantes. Ou melhor, nenhuma alteração tática. O time não muda em nada, continua levando sufoco, só que agora no segundo tempo, o Corinthians também não fez nenhuma alteração, mas na primeira chance que teve, aos 15 segundos do segundo tempo, com o Memphis Depay. E, gente, a zaga do Sport, toda a parte defensiva do Sport é horrível, minha gente, é horrível. O Pepa foi mais uma vez com o Chico na lateral esquerda, Chico levando sufoco o tempo todo. Hereda na direita, que eu já falei, um lateral mais ofensivo que defensivo. E a dupla de zaga, Lucas Cunha e João Silva. Lucas Cunha, ele nem comprometeu tanto assim. Na verdade, dentre os dois, ele foi melhor. Mas isso porque o João Silva foi muito mal, errou tudo por baixo, por cima. E o Lucas Cunha conseguiu, inclusive, salvar algumas bolas, tá? Enquanto que o Chico, meu Deus do céu, o Chico não é lateral. Ele não tem característica de ser lateral de recomposição como é necessário e tal. Nossa, minha gente. E aí você tem o lance desse gol do Memphis Depay, o primeiro, que são 5 jogadores do Sport marcando contra 2 do Corinthians. Gente, pelo amor de Deus. Angel Romero, ele, ele acha Depay com uma facilidade. E Depay, ele domina a bola, leva João Silva para o chão. Meu Deus, uma vergonha. Gol de Memphis. E já era o que era esperado, né? Já era esperado. Só depois disso ele vai pensar em trocar
o Arthur Souza, o bochechudo, o inútil em campo, por paciência, o que para mim foi algo errado. Para mim ele devia ter entrado com o Pablo, mas o Pablo nem foi relacionado para essa partida. Paciência não fez nada na partida toda. E ele tira o Barleta, que era um dos poucos lúcidos em campo, e coloca o Lucas Lima na ponta mais uma vez. Percebam como o Pepa é um técnico teimoso, que ele não tenta variação tática. Ele sempre faz, primeiro, as mesmas alterações e, segundo, sempre naquele mesmo esquema, que não dá certo. Não deu certo até então. E aí você vê as respostas dele na coletiva pós-jogo, e pelo que ele dá a entender, é mais que, poxa, o Sport jogou bem, ou em alguns momentos ele até admite que não jogou bem, mas ele não fala o porquê. Mas a gente sabe o porquê. A gente sabe porquê, e ele insiste em continuar sempre, tá? Sempre mesmo. E aí ele sempre dá a entender nessas coletivas que é mais coisa do futebol, tá? O futebol é assim, porra. Pelo amor de Deus. O Sport é o único time nessa série que ainda não venceu. Não conseguiu fazer um bom jogo contra o Vasco. Não conseguiu fazer um bom jogo contra ninguém. Mesmo contra o São Paulo, contra o Palmeiras, que foram jogos ok. Eu falei aqui, foram jogos bons porque o Sport conseguiu ir de igual para igual contra o adversário. Mas percebam, era um São Paulo desfalcado e um Palmeiras com reservão. O Sport conseguiu um empate e uma derrota, que poderia ser um empate e outro empate. Mas enfim, é isso, né, minha gente? É isso daí que temos para hoje. Sport Lanterna com 1 ponto apenas. O próximo, 15 pontos, apenas um conquistado. A próxima partida vai ser contra, meu Deus, adivinhem quem? Contra o Fortaleza lá na Ilha do Retiro. Vocês acham que o Sport vai vencer? Muito provavelmente, Pepa ainda vai ser o comandante da equipe. E aí, eu acho que o jogo contra o Fortaleza vai ser o jogo que o Pepa vai cair. Mas é isso, né? Eu já falei várias vezes aqui nesse canal porque eu não acredito mais no crescimento do trabalho do Pepa, tá? De fato, em momento algum da temporada você conseguiu ver boas valências táticas. Sempre que o Sport vence é porque o time é bom, o time do Sport é bom. Ah, o Masai é frágil. Ah, não tem banco. É verdade. Mas existem boas peças. E o time titular é um time legal, sim. É um time que não cai com um técnico decente. O que nós não temos. Um técnico inteligente, um técnico adaptável, que não seja teimoso, que não seja previsível. Bem, né? E a segunda pauta que eu trago para esse vídeo aqui. E aí tem o segundo gol do Corinthians, que já era esperado. O Sport jogou nada no segundo tempo também. Ele faz essas substituições aí, né? Eu nem falei, mas ele tira Carlos Alberto, coloca Lene, tira Sérgio Oliveira, coloca Christian Ortiz, meu Deus. Tira Ribeiro, coloca Zé Lucas. É isso, né? Nenhuma dessas substituições surtiram efeito. E aí é o seguinte, minha gente. Um comunicado aqui. O canal vai estar dando uma pausa. Por motivos pessoais mesmo. Enfim. Eu vou continuar assistindo aos jogos do Sport, mas não vai ter aquele acompanhamento pré e pós-jogo, como sempre e tal. Eu até tô achando que minhas análises nos últimos tempos nem têm sido tão boas. Então, no mais vai ser isso daí. Nos vemos no futuro próximo, possivelmente. E é isso daí. Pelo Sport Studio.